Fala galera, hoje eu vou falar sobre essa função aqui exist, né? Ou left semi, né? Basicamente, galera, só para vocês não ficarem confusos, o exist é um join, praticamente é um join. Vocês já viram o que é um inner join, né? O que esse exist faz? Ele vai pegar duas, ele vai fazer a comparação de duas ou mais tabelas. Por exemplo, eu tenho a minha tabela A, certo? Tabela A, e aqui do outro lado eu tenho a minha tabela B, certo? Digamos que a minha tabela A, ela tem uma coluna C. E a minha tabela B, ela também tem uma coluna C, só que ela também tem uma coluna D, minha tabela B, certo? E aí o que acontece, galera? O meu exist, ele vai ser como se fosse um inner join. Ele vai trazer tudo aquilo que tem em comum entre as duas tabelas, ou seja, o A, ele tem a coluna C, e o B, ele também tem a coluna C. Só que o B, ele não, quando eu uso exist, ele não vai trazer a coluna D. Ele só vai trazer isso aqui, ó, tanto da tabela B como da tabela A. Ou seja, traz para mim o que existe em comum na tabela A e na tabela B. É para isso que vocês usam a função exist, né? E lembrando que eu vou estar ensinando primeiro em SQL, como se faz em SQL, e depois vou estar ensinando em Spark. O left semi, galera, é a mesma coisa que o exist, só que o exist vocês usam em SQL e o left semi vocês usam em Spark ou PySpark, certo? Mas é a mesma coisa os dois, tá? Resumidamente é um join, que o exist ele traz somente exist ou left semi, ele traz somente aquilo que é comum, aquilo que não é comum ele deixa de fora, certo? Então vamos lá, só para vocês entenderem. Primeiro, galera, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho minha tabela 3, que vocês já viram o que é, vejam os outros vídeos anteriores para vocês entenderem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um distinct, porque essa tabela 3 tem muito dado em comum. E aí, qual que é o resumo que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma tabela 3 única, que ela só tenha dados distintos, elas não tenham dados repetidos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas tabelas que eu quero fazer comparação. Eu vou criar uma tabela existe 1 e uma tabela existe 2. Que é como se fosse uma tabela A e uma tabela B, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu quero que nessa tabela A, a coluna ID carro ela seja igual a 1, a coluna ID carro seja igual a 2 e a coluna ID carro seja igual a 3. Certo? Criei minha tabela A. E a minha tabela B, eu vou fazer a mesma coisa. Só para vocês entenderem aqui, eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. O código que eu fiz acima é o seguinte. Aqui é minha tabela A, ó. Isso aqui é minha tabela A, tá vendo? Eu criei um ID que eu quero que seja igual a 1, um ID que seja igual a 2 e um ID que seja igual a 3. Isso aqui é minha tabela A. A minha tabela B, ela também tem um ID 1, 2 e 3. Só que ela tem um ID 4, ou seja, isso aqui não tem nada em comum com a tabela de cima, só tem até o 3, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o exist para trazer todos os dados que são em comum, ou seja, isso aqui com 1, 2, 3 dessa tabela aqui. O 4 eu vou deixar de lado. Então, como que eu faço isso? Lembrando, para eu trabalhar com SQL eu tenho que criar uma view, né? Como você já sabe. Então, estou criando uma view para a tabela 1, estou chamando ela de carros 1, e uma view para a tabela 2, que eu estou chamando ela de carros 2. Certo? Então, vamos usar o SQL agora para trabalhar com a função exist. O que acontece, galera? Aqui usando o SQL, como é que fica o código? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando tudo da minha tabela carros 2, que é a minha tabela B, né, no caso, que eu criei. E aí o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou usando a função exist, onde o que eu quero que tenha? Eu quero que exista entre essas duas tabelas. Aqui eu estou dando um select na minha tabela A agora. É só para vocês entenderem essa query aqui para não ficar confuso. A minha tabela 2 eu estou chamando ela de B. Estou apelidando. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou usando a função exist, que você dá um where exist. E aí o que eu quero fazer? Aqui eu já chamei a minha tabela 2, que é a minha tabela B. Agora eu quero comparar com a minha tabela A. Então eu vou fazer aqui um select de tudo que tem na minha tabela 1, que é a minha tabela A, onde o ID do carro da tabela A
ele tem que ser igual ao ID do carro da tabela B, que é aquilo que eu mostrei acima, tá vendo? Então o que que ele vai fazer nessa query? Ele vai buscar somente os ID dos carros que são iguais nas duas tabelas. Ou seja, como o 4 não tem aqui, ele vai deixar de fora o 4, certo? Então aqui eu estou usando a função whereExist, serve para isso, galera. O que que ele vai trazer de resultado para mim? Olha o que que ele traz de resultado aqui, ó. Ele vai trazer somente os dados que são comuns em uma tabela só, tá vendo? Ó? Viu, galera? Ele trouxe os dados somente que são em comum. Ele criou uma tabela única. Então isso aqui, galera, resumidamente é mais ou menos como se fosse um join. Ele vai trazer somente aquilo que é em comum. Qual que é a diferença do join para o exist? Lembra quando vocês usaram join? Que ele fica criando, por exemplo, vamos supor, aqui na tabela 1, por exemplo, eu tenho um ID, a coluna ID carro. Na minha tabela 2, eu também tenho a coluna ID carro. Se vocês usassem join, ele ia trazer isso aqui e a mesma coisa que está escrita aqui, ele ia trazer aqui, ó. Por quê? Aliás, ele ia trazer. Ai meu Deus, agora perdi o raciocínio. Vamos lá. Digamos que esses dois itens aqui seja da primeira tabela, a tabela A. E esses dois itens mais isso aqui seja da tabela B. Ele ia trazer tudo num tabelão só, ou seja, ia ficar coisa repetida. O exist é bom por quê? Porque ele vai trazer somente os dados que são em comum. Só que ele não vai repetir coluna, tá vendo? Ele deixa uma tabela só, somente com aquilo que é em comum. Então ele facilita bastante o exist. E agora eu vou falar sobre o not exist, né? Ou, aliás, estou perdendo o raciocínio aqui. Vamos lá. Eu falei da função exist, né? Usando o SQL. Agora eu vou fazer a mesma coisa, galera, que eu fiz aqui, usando o PySpark, que aqui está aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Como que funciona o exist, né? Que é a mesma coisa que join left semi, é a mesma coisa que exist, só que em PySpark. Como é que funciona, galera? Mesmo esquema. Eu estou pegando a minha tabela B, que eu chamei ela de exist2, e estou dando um join com a minha tabela A, que eu chamei ela de exist1. Então, vamos lá. Estou pegando a minha tabela B e estou dando um join, estou unindo ela, né? Com a minha tabela A. Aí o que, que eu quero que faça? A minha ponte de ligação é isso aqui, ó. É isso aqui que é minha ponte, ou seja, a tabela B ela tem a coluna ID carro e a tabela A também tem a coluna ID carro. Aí eu vou falar qual que é o tipo de join que eu estou fazendo, que no caso é o left semi, que é como que eu disse para vocês, é a mesma coisa que a função exist. Então, galera, o que, que acontece aqui? Se eu der um show, tá vendo que ele trouxe para mim aquela mesma coisa acima, só que usando aqui em cima eu fiz com Spark. Olha como o código é bem menor. Tá vendo, galera? E mais performático. Só que aqui vocês têm que lembrar que é left semi. No SQL é exist, no PySpark é left semi. E como eu disse para vocês, é um join. E aqui ele vai trazer somente os dados que são em comum. Como o ID 4 ele não é em comum com a tabela A, então ele vai ficar de fora. Agora, galera, deixa eu ver quanto tempo tem um vídeo aqui para não estender muito. Já tem um tempinho já. Só que eu vou colocar aqui para não ficar muito. Fazer outro vídeo. Agora eu vou falar, galera, sobre o not exist. Que ele é basicamente o contrário. Resumidamente, o que, que é o not exist? O exist, galera, lembra que eu falei para vocês? Ele vai trazer tudo que tem na tabela A que seja igual na tabela B. Ou seja, ele vai trazer só os dados que são comuns. O not exist é o contrário. Vamos supor que na tabela A eu tenho até o ID3, certo? E na tabela A, na tabela B eu também tenho até o ID3, só que eu também tenho o ID4. O not exist ele vai trazer somente o ID4. Ou seja, ele vai trazer aquilo que não tem em comum nas tabelas, nas duas tabelas. Então a tabela B eu tenho um ID4 e na tabela A eu não tenho um ID4. Então ele vai trazer para mim somente o ID4. Quer ver, ó? Olha como é que fica aqui o select. Ó, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu quero selecionar tudo que tem na minha tabela. Quero selecionar tudo que tem na minha tabela B, que eu chamei de carros 2, onde eu quero a função not exist, ou seja, que não existe. O que, que não existe da minha tabela B com a minha tabela A? É isso que ele está falando. Aí é o que eu estou selecionando, dando um select, né? Na verdade isso aqui está errado.
Tá certo. Eu quero selecionar um que não seja igual, né? Que não tenha nas duas tabelas, tá certo. E aí, from da tabela A, where a minha tabela B, o que eles têm em comum, né? Tanto na tabela B como na tabela A, tem em comum o ID carro, certo? E aí o que ele vai trazer para mim, tá vendo? Ele trouxe somente o ID 4, que não é igual. Dá uma pausa no vídeo, galera, depois vocês olham com calma essa query, copia, enfim, testam no de vocês aí, para vocês entenderem sobre o que eu tô falando, tá? Porque às vezes no vídeo fica muito rápido, mas dá uma pausa no vídeo, faz a query e vê o resultado por vocês, para vocês entenderem melhor, porque às vezes no vídeo fica bastante rápido, né? Mas resumidamente, o not exist, né? Que eu fiz aqui, ó, o not exist, ele vai trazer aquilo que não é em comum entre as duas tabelas. Então ele trouxe o ID 4, né? Que não tem em uma tabela, mas não tem na outra. Então isso aqui que não é em comum entre as tabelas. É, agora eu vou fazer isso aqui lembrando que eu fiz com SQL. Agora eu vou falar sobre o not exist usando o Spark. Só que é outro nome no Spark, né? O nome que se chama é left ant. Então, galera, pausa um vídeo, faça a anotação de vocês. No SQL é not exist. No PySpark é left ant, certo? Então, como eu disse para vocês, galera, ele vai dar o mesmo resultado, só que no PySpark fica até melhor de entender. Eu tô pegando aqui a minha tabela B, que no caso eu chamei de exist2, e estou dando um join na tabela 1, certo? E aí eu tenho que falar o que os dois têm em comum, né? Que é o ID do carro, tá vendo que ele tem nas duas tabelas, na tabela A e na tabela B? E aí eu vou falar qual que é o join que eu quero. Eu quero um left ant. O que que faz o left ant? Ele mostra pra mim aquilo que não é em comum entre as duas. Aí ele vai trazer pra mim, ó, tá vendo? Então é isso, galera. Sei que ficou um pouco confuso às vezes o vídeo, mas é isso, galera. O que eu tinha pra falar sobre exist e not exist. Ou exist em SQL, né? Que é aquilo que tem em comum entre as tabelas. É, no PySpark fica. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu olhar pra cima. Left semi no PySpark. O exist é igual a left semi. Exist em SQL e left semi em Spark. E o not exist. Cadê o not exist? Aqui, ó. O not exist em SQL e Spark é left ant. Certo, galera? Assistam o vídeo com calma, retornem, façam as observações e é isso. Deixa eu finalizar aqui, tá muito longo.